Muito bem, vamos lá. Vamos para o debate então. Os 3 vídeos aí de abertura do programa. Paulo Cavalcante, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O seu comentário sobre essa violência sem limites, sem precedentes, né, que deixa inúmeras vítimas aí e o mundo acompanhando isso. Por favor. Boa noite Cícero, boa noite todos os amigos aqui da bancada. Boa noite você que traz essa alegria da sua audiência. Olha, eu tinha tanto tempo que eu não aparecia, essa semana já estou a segunda vez, né? Olha só que coisa legal. Gente, mas falando agora sério, estamos num momento muito crítico, muito delicado, porque Israel estava fechando um acordo muito forte de paz com o Egito. O Egito praticamente comanda o Oriente Médio. E de repente, no meio disso, o pessoal estoura esse barril de pólvora, tentando acabar com esse acordo. Tentando acabar com o acordo, matam mulheres, estrupam mulheres, degolam crianças, sequestram pessoas, invadem. Então você se põe no lugar deles. Eles estavam num dia santo, no dia mais sagrado, numa comemoração, inclusive, de uma guerra que tinha sido muito sangrenta, lembrando os seus mortos, honrando os seus heróis, e de repente acontece uma situação daquela que pegam eles totalmente de improviso, por uma situação que eles nunca pensavam que poderia acontecer, e aconteceu. E agora você tem do lado de lá um povo, né, em sua maioria pessoas simples, que moram numa faixa, prensados, que estão sob o domínio de um governo usurpador, de um governo sugador, destruidor, que é o Hamas. Então, quando se fala assim, nunca se deu chance aos palestinos, se deu sim. Quando houve a divisão do Estado de Israel em 1948, a Palestina foi convidada a ser um Estado e não quis, porque queria a propriedade de tudo, não queria dividir com Israel uma terra que é deles há milênios. Então nós estamos vivendo uma época muito complicada, quando você começa a querer ouvir, Cícero, um pessoal que em seu estatuto diz que ele quer exterminar não apenas os judeus ali de Israel, mas os judeus do mundo. Quando você vê pessoas na Alemanha de novo falar, marcar casas de judeus com círculos vermelhos, você vê que nós estamos voltando a um estado que nós nunca pensávamos que poderíamos voltar. E aí você vê o Irã, que é um barril de pólvora, que é um país onde as pessoas são subjugadas, onde não existe liberdade de religião, ou você é islã ou você não é nada. Você vê a dura maneira que eles lidam com as mulheres, a dura maneira que eles lidam com quem não quer viver segundo os padrões do Islã. E eles têm o domínio atômico, eles têm o domínio nuclear, e estão entrando para a guerra, jogando míssil, e ao mesmo tempo eles nutrem 2 ódios, porque eles têm um ódio dos Estados Unidos e eles têm um ódio também de Israel. E ali, gente, é um barril de pólvora. Nós temos só que orar e pedir a Deus por um milagre, porque isso tem todos os ingredientes. Não sei se isso você vai concordar comigo. Quem estudou um pouco de história da Primeira Guerra e da Segunda Guerra sabe o que eu estou falando. Os ingredientes estão em cima da mesa para uma futura, quem sabe que Deus nos livre, Terceira Guerra Mundial. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre o tema de abertura do programa de hoje. Boa noite, Cícero, Paulo, Moisés. Boa noite. Buiú, Juninho aqui, toda a Teca da Rema, senhoras e senhores que nos acompanham, nos assistem agora nas plataformas, hoje ou mais tarde ou durante a semana. É um tema realmente que nós viemos já falando aqui desde quando iniciou essa insana guerra. O Paulo foi aí sucinto realmente nas palavras, e realmente é o que o Paulo falou. Agora precisamos
achar um meio. Tá? Eu vi que os Estados Unidos agora está entrando aconselhando, pedindo que não adentre por terrestre exatamente o exército do Israel, também concordo. Eu acho que tínhamos que achar a maneira de tirar aquelas pessoas que estão ali, que não têm culpa, que a gente acha que foi igual aqui no Brasil, aconteceu recentemente nas eleições, né? Foram enganados não é nem facção, né? Pelo grupo terrorista, né? Que hoje é quem comanda, né? Ganharam lá, ninguém sabe de que maneira que eles ganharam as eleições lá em Israel, se foi de maneira limpa ou se foi na pressão. Eu só sei que desde 2007 que eles assumiram e que o lema deles principal é destruir principalmente Israel. Não tem, tanto é que já tentaram 2008, 2012, 2021 e agora 2023. Ou seja, eles vivem o dia a dia para querer destruir o Estado de Israel. Mas a gente tem que ver que realmente tem muitas crianças, mulheres, todo tipo das pessoas civis lá da faixa de Gaza, da Palestina, que estão pagando uma coisa que eles não fizeram, que fez foi exatamente o grupo terrorista. Sabemos, e é de direito de Israel se defender, mas temos que achar o meio termo. É o que eu falei outra vez passada. Tinha que dar um jeito, o civil, e depois ir atrás. Eu concordo, teria que exterminar todos. É quase que impossível, mas esse é o meu pensamento e é assim que eu agiria. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Sua vez de comentar aí os temas de abertura do programa de hoje. Boa noite a todos os nossos velhinhos. É mais uma satisfação estarmos aqui, assim, não tão longínquo quanto o Bispo Paulo ficou, mas tivemos afastado um pouquinho e estamos aqui de volta. Boa noite, Tec, boa noite, Rolando, boa noite, Cícero, boa noite, Bispo Paulo, boa noite, Moisés. Boa noite. Bem, tudo aquilo que os dois comentaristas falaram aqui, obviamente que soa como verdade. Cada um tem os seus pressupostos e tem a sua análise do que ocorre. É óbvio que eu, nesse sentido, também tenho a minha, mas eu não vou fazer torcida se não for pela paz. Os dois lados sofrem, os dois lados são humanos, os dois lados envolvem gente inocente, envolve idoso, envolve crianças. É o que é mais triste. Se tivesse jeito das cabeças coroadas resolver isso entre eles dentro de um tatame, um octógono, sabe, o Cícero, onde botasse lá para discutir isso no tapa, ou na faca, ou qualquer coisa, deixasse eles, aquele que saísse o vencedor tinha ganho a guerra e o mundo continuaria na normalidade, sem massacrar ninguém. Mas esses cabeças coroadas que colocam o pessoal na guerra são os primeiros a ter seus bunkers, ficarem escondidos e só manifestam em lugar de extrema segurança, porque a tônica da guerra é os velhos incentivarem os jovens a ir matar um ou outro sem causa alguma, né? E sacrificando com isso crianças, idosos e uma população civil inocente. Eu não entro na baila dessa questão de que é necessário para A, para B. O Bispo Paulo falou uma coisa interessante aqui, que pode sim haver uma introspecção e prospectar nesse imbróglio todo uma terceira guerra mundial. Aquilo que vai acontecer na terceira guerra mundial, nós não sabemos. Mas aquilo que vai acontecer, Cícero, na quarta guerra mundial, a gente já sabe. A quarta guerra mundial vai ser... Não, estou falando, havendo a terceira guerra mundial, nós não sabemos o que pode ocorrer. Mas numa quarta guerra mundial, a gente já sabe que todo mundo vai guerrear com pedra e pau. O restante vai destruir tudo. E os que ficarem para sobreviver vão ter que recomeçar esse mundo do zero, porque vai acabar tudo. Então, eu não sei se for seguir, como falam, né? Eu que já leio e já li a Bíblia várias vezes, se for seguir algumas profecias bíblicas,
pode acontecer, porque diz que a Terceira Guerra Mundial seria acabar em fogo, né? E uma bomba atômica, ela torra todo mundo. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre os nossos temas na abertura do programa. Boa noite, Cícero, boa noite, Buiú, boa noite, Chico Holanda, boa noite, Bispo, né? O Bispo que estava aí um tempo de férias nos Estados Unidos, ali, passeando, agora está nativa de novo, né? Seja muito bem-vindo. E a todos vocês que eu já acostumei chamar de Nação Rema, participem e mandem suas mensagens. Em primeiro lugar, Cícero, eu fiz uma pesquisa aqui para saber de onde o Lula tirou 2.000 crianças mortas. É importante falar aqui com os meus colegas debatedores que façam uma pesquisa antes, porque o Lula, todo mundo já conhece que ele é exagerado, né, nos números que ele passa. E aqui eu não estou diminuindo a tragédia, não. Pode ser uma criança, dois, mas um presidente da República, telespectadores, tem que ter compromisso. E o seu Lula, ele não tem compromisso. Segundo o Unicef, que é um órgão da ONU, deu 700 crianças. O Lula está dando 2.000 e... Poxa, que é isso? 3 vezes mais o valor do que é. E ele tem dados, ele tem informação, ou ele é um presidente desorientado? Porque aqui eu fiz uma busca aqui, rapidinho aqui, deu aqui a quantidade de crianças que o Unicef passou. Então, gente, é uma tragédia, não precisa a gente pisar nos corpos, não. Não precisa a gente estar maltratando mais do que já está, não. O negócio está feio. Apesar que esse Hamas aí, olha, ele é inclassificável, não tem como você classificar o Hamas numa categoria. Ele já passou do nível de desumano, não tem onde classificar. Inclusive, Bispo, já pegaram o Hamas com boneco. Telespectador, é só você clicar aí. Você vai ver o boneco, Cícero, o Hamas carregando boneco ali, já viu os vídeos? Como se fosse criança. Isso é brincadeira, o R7 está no site do R7. O R7 é da Record. Você vai lá e o R7 vai estar desmascarando, ó. Essa criança aqui que o Hamas disse que está morta e o cara sai correndo com ela, uma criança de 8 anos, é um boneco. Então, gente, estão fazendo de uma guerra o quê? Um teatro? Hollywoodiano? Um filme? O que é isso? Vamos levar as coisas a sério, a começar pelos dados, ainda mais o Lula. O Lula não tem uma equipe? Vai lá, pega os dados oficiais da ONU, do Unicef, que a ONU também não é de confiança, mas pega pelo menos um dado oficial. Eu vi lá as pessoas que falam 2.000 mortes de crianças, só está repetindo o que o Lula falou, mas não traz a fonte. Não tem nenhum lugar mostrando a fonte nem nada. Qual é a intenção desse povo? Prova maior, Moisés, foi que o New York Times pediu perdão lá, porque falou que deu a notícia de que o míssil tinha caído lá no hospital, que era culpa de Israel. Pois não era. Se precipitou. Então, gente, vamos levar mais a sério. O Lula deve ter uma equipe. Essa equipe tem que trabalhar mais sério. Não vamos estar aí pisando. Entendeu? Não dá para fazer isso. Agora, eu, Moisés, eu boto todo o sangue derramado, toda a gota de sangue na conta do Hamas. Porque foi o Hamas sabia da consequência. O Hamas está lá no Catar, em banheira de ouro. Hoje eu vi uma matéria, Bispo, onde todos os líderes do Catar, do Hamas, têm uma vida nababesca, milionária, muito boa. E aí vocês não provocaram a guerra? Por que vocês estão no paraíso e deixam o povo lá? Se vocês fossem liderança, se vocês quisessem dialogar, se vocês quisessem melhoria para o povo palestino, vocês estariam na frente. Agora é bonito. Eu incentivo meia dúzia de alucinados a ir soltar bomba e matar pessoas e fujo para um país e fico à distância. Gente, dá para cair numa dessa, Bispo? O cara que está incentivando as pessoas está lá numa vida com vinho e vida boa. E várias mulheres e curtindo a vida. E tá lá o pessoal se jogando bomba, se explodindo, se matando. Para com isso, meu irmão. Vamos parar com isso. Então, toda a responsabilidade de tudo que acontece, eu não coloco na mão de quem está se defendendo, não. Eu coloco na conta daquele que provocou. Esse sim, não era para estar dando entrevista, era para estar preso. Esses camaradas não são líderes políticos, eles são terroristas. O Arnaldo pediu 30 segundos. Vai lá, Arnaldo. Eu só queria me reportar o seguinte, independente de ser 2.700, eu gostaria que não tivesse uma criança morta. Eu deixei isso claro. Né? Deixei bem claro. Só estou falando a minha posição. Gostaria de não ter uma criança morta. E o grande detalhe é que quando a gente começa a falar sobre essas questões, e nós não vivemos o sistema geopolítico e não temos muito conhecimento da coisa, mas lá existem os doutrinadores, e a gente sabe que lá tem muita gente que
face da vida difícil, em cima de lugar deserto, em cima da mendicância que necessita do outro estado, fica muito fácil doutrinar a um jovem que morrer é muito melhor do que aquela vida. Fica fácil, Moisés, doutrinar um camarada sabendo que a morte ele vai ter rios de leite. 72 mulheres, eles fazem a cabeça. 72 mulheres virgens. E aí eles cobrem a mulher com um véu, não mostra a mulher, o cara só fica na imaginação. Aí o cara pensa numa mulher sem aquele monte de pano, e o cara, né, naquela coisa, adrenalina todinho, testosterona lá em cima, eu já vou logo morrer para me pegar essas 72, viver de tâmaras, mel e leite, que eu não tô nem aí. Tem esse detalhe também. Muito bem, o Paulo pediu 30 segundos. Dentro do que o Arnaldo estava falando, a doutrinação é tão radical lá que o Hamas domina a TV estatal de lá. E a TV, eles ensinam, pasme, as crianças a odiar os judeus. Tem um bonequinho lá que fala assim, olha, e eu vi as crianças lá assistindo ele, e o bonequinho dizendo, olha, quando você vê o judeu, você bate na cabeça dele, até a cabeça dele virar um tomate. Joga pedra. Né? E joga pedra, e joga isso. Faça igual aos nossos soldados. Né? Você é um soldado e fica ensinando a odiar. Eu vi vários filmes, agora, não é agora não, há 10 anos atrás, na faixa de Gaza, lá na muralha, eles irem com os filhos para atacar pedra. Então é um ódio, gente, é uma doutrinação do mal. É a mesma coisa que o Hitler fez. As pessoas pensam que o Hitler, o Hitler nasceu na Segunda Guerra. Não, ele mais de 26 anos, ele ensinou os alemães a odiar os judeus. Ele ensinou os alemães a obedecê-lo cegamente. Ele doutrinou os alemães. Começou pasme o que acontecia, só para tirar. Existe até um filme que tem uma cena onde os soldados subiam no galpão e ali o professor falava com as crianças, vocês querem bombom? Então peça para Deus. Aí eles oravam, pediam para Deus, nada acontecia. Peça para o Papai Noel. Aí pedia para o Papai Noel, nada acontecia. Agora peça para o Hitler. Pedia para o Hitler, o soldado jogava os bombons pela janela e aí as crianças... Então isso você cria uma lavagem cerebral. Você cria uma linguagem dentro da criança, acabou. Ela obedece cegamente. Ela faz o que aquele cara mandar. Muito bem, o Moisés pediu 30 segundos também. Eu queria deixar 2 pontos aqui, esclarecer 2 pontos. A primeira coisa, a necessidade que o povo de Gaza está passando, os palestinos. Descobriu-se, o serviço de inteligência descobriu, Buiú, que pelos túneis o Hamas tem gasolina suficiente para abastecer qualquer hospital, para dar energia para qualquer lugar, tem tudo de sobra. Tem comida de sobra, água e comida estocado de sobra. Dinheiro à vontade, bilhões e bilhões que recebe do Irã e de outros doadores. Por que ele não doa para o povo? Por que não acaba com a sede do povo? Por que não acaba com a fome do povo? Então a intenção do Hamas é o quê? É causar o caos. Ele não importa se é o filho dele, se é os parentes dele, se é amigo dele, eles não estão nem aí. É causar o caos. A outra questão, lá no Muro das Lamentações, quem já teve em Jerusalém sabe, pode ir judeu, pode ir ortodoxo, pode ir católico, pode ir espírita, pode ir quem quiser no Muro das Lamentações. Você não é proibido. Você pode lavar seu terço. A única coisa que você tem que fazer é botar aquele chapeuzinho na cabeça. Tem que colocar o kippah. Só o kippah. Isso aí não tem problema nenhum. Você vai lá, você faz a sua oração, sua reza, o que você quiser, você não é proibido. Agora vai lá no Domo da Rocha. Entra lá numa mesquita para ver se tu pode entrar com texto, com Bíblia, se tu pode fazer a tua oração do jeito que tu quer. Negativo. Lá não. Lá você vai ter que seguir as orientações do Islã. Lá você não faz o que você quer. Agora, já em Israel, no Muro das Lamentações, toda a religião é respeitada. Só quero mostrar essa diferença para o telespectador. Muito bem, faltou só você pedir os 30. Não precisa, Chico? Não precisa. Não. Bom, eu quero dizer aqui, antes de eu chamar o intervalo, que quando me provocam no sentido de debater sobre essa questão do Hamas, do que é o Hamas e do que faz, eu acho tão sem sentido isso, né? Porque não tem o que pontuar sobre ações do Hamas, né? Por uma única razão, né? Uma única razão. Você é totalmente contraditório você esperar a benevolência de terrorista. Tem jeito. Entendeu?
Então eu acho tão sem sentido, porque eles mostraram a criança decapitada, eles não sei o que tem, agora o Moisés acabou de estar o boneco. Então, assim, eles vão usar tudo que eles acham na cabeça deles, enfim, para provocar, para chocar, em qualquer coisa. Mas o problema, né? Cícero, agora a minha pergunta... Eles dão a imprensa mundial, em grande parte, dá ouvido para esses desgramados. Bom, mas aí não é culpa deles, né, o Paulo? Não é culpa deles. Eles estão no papel deles. Vamos lá, o Hamas é um grupo terrorista? É um grupo terrorista. Você acha que alguém, vamos lá, isso não vai fazer diferença para eles, mas vamos lá, eles pegam um grupo aí, como 2 senhoras que foram ontem libertadas, pegam 50 senhoras, reúnem, dão água, dão pão, dão não sei o quê, e tratam super bem e libertam. Você acha que isso é motivo para que se fale bem do grupo terrorista? É claro que não. É claro que não, porque é contraditório também. Eles mataram o marido dela, mataram os filhos. Então, assim, o terrorista não sabe o que é benevolência. Não sabe. Tanto que ele chama... Então, assim, é indiferente você pontuar se o cara jogou o avião lá nas Torres Gêmeas ou se os caras decapitaram não sei quantos. Tá aí, a internet está aí com trocentas imagens de parando veículos e chegando... fuzilando as pessoas em carro, jogando bomba, enfim, fazendo atrocidades, queimando vivo. Né? Então, isso é o meio de vida deles. É o que eles pensam, é o que eles têm na cabeça. Então não vai mudar, não tem como mudar.